Olá para todos, muito boa tarde. A partir deste momento vai ficar com o espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo nas rádios da região. O programa de hoje é dedicado à Escola Superior Agrária de Elvas, uma escola do IPP, do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Vamos conversar com o seu diretor, o professor José Manuel Rato Nunes, que foi empossado diretor há cerca de 2 meses para esta Escola Superior Agrária de Elvas. A Escola Superior Agrária de Elvas foi criada em dezembro de 1994, tendo iniciado as suas atividades letivas em outubro de 1996. Atualmente leciona as seguintes licenciaturas de 3 anos: Agronomia, nos ramos Agronomia e Espaços Verdes, Equinocultura e Enfermagem Veterinária. No segundo ciclo é lecionado o mestrado em Agricultura Sustentável, que entrou em funcionamento no ano letivo de 2007-2008, e o mestrado em Planeamento, Auditoria e Fiscalização de Espaços Verdes. São igualmente lecionados os cursos de especialização tecnológica em Instalação e Manutenção de Espaços Verdes, Produção Enológica e Cuidados Veterinários. O IPP, o Instituto Politécnico de Porto Alegre, investiu na aquisição e remodelação de instalações que colocou ao dispor dos alunos, docentes e funcionários da Escola Superior Agrária de Elvas. Em novembro de 2003 foi inaugurada a cantina e residência de estudantes, situada numa das mais belas artérias do centro histórico da cidade de Elvas. Também em novembro de 2005 foi inaugurado o primeiro bloco das instalações definitivas da escola, situadas num espaço histórico privilegiado, o quartel do trem do século XVII. Em 2007 foram concluídas as obras que vieram a permitir uma utilização plena das instalações do edifício do trem, possibilitando acrescentar às outras infraestruturas anteriormente existentes um auditório, uma clínica veterinária e diversas salas de aula e espaços laboratoriais. O quartel do trem tem uma área bruta da ordem dos 6.300 metros quadrados, repartidos pelas seguintes grandes valências: um anfiteatro com cerca de 120 lugares, uma biblioteca, 6 salas de aula convencionais com capacidade para 30 alunos cada uma, 2 salas de aula convencionais para 60 alunos cada uma sala de anatomia, uma sala de informática com capacidade para 24 alunos, uma oficina técnica polivalente, 5 áreas laboratoriais, um laboratório de química agrícola, laboratório de biologia vegetal, laboratório de tecnologia agroalimentar, laboratório de análises clínicas veterinárias e sala de necrópsias. Ainda 20 gabinetes para professores, com capacidade para cerca de 34 docentes, áreas destinadas à direção, conselho científico e serviços administrativos, associação de estudantes e bar, sala de exposições e ainda centro de atendimento veterinário escolar. Como espaço exterior, a antiga parada do quartel está a ser intervencionada pelos alunos e docentes da área de espaços verdes, no sentido de vir a ser um agradável espaço ajardinado. O saber fazer e o entrosamento dos alunos com o meio profissional são prioridades da Escola Superior Agrária de Elvas. Além das instalações do trem, a ESAI partilha instalações e campos de ensaios no Centro Experimental da Herdade da Comenda, da Direção Regional de Agricultura do Alentejo, onde é proporcionado aos alunos o contacto com atividades práticas. O IPP, através da ESAI, estabeleceu um protocolo de cooperação com o Instituto Nacional de Recursos Biológicos, através da sua unidade departamental, o INIA, Instituto Nacional de Investigação Agrária, com objetivos claros e bem definidos para a promoção e desenvolvimento de atividades de investigação, experimentação e ações conjuntas na participação de projetos, mas também na organização de eventos, acolhimento e realização de estágios curriculares e extracurriculares.
Estas ações permitem aos alunos o contacto direto com as atividades práticas de campo e experimentação, bem como o estabelecimento de relações com as outras atividades departamentais espalhadas pelo país. Esta cooperação é especialmente concebida para aumentar e estreitar os laços entre duas instituições que pretendem pôr ao serviço da comunidade académica um conjunto de valências que podem e devem ser potencializadas. O programa de hoje do Espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo é dedicado exclusivamente à Escola Superior Agrária de Elvas e por isso mesmo já de seguida vamos falar com o seu diretor, o professor José Manuel Rato Nunes. Esta semana o Espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo veio até Elvas. E isto porque convidámos para conversar o recente diretor da Escola Superior Agrária de Elvas, uma escola que faz parte do IPP, Instituto Politécnico de Porto Alegre. Comigo tenho o professor José Manuel Rato Nunes. Senhor professor, antes de mais, bom dia, muito obrigada por me ter recebido aqui nestas bonitas instalações da Escola Superior Agrária de Elvas para conversarmos um bocadinho. Não sei se já alguma vez teve a oportunidade de conhecer ou de escutar este programa, o Espaço CIMA. É uma conversa, não é nenhuma entrevista, é uma conversa e eu começo sempre por pedir aos meus entrevistados que nos tracem o seu bilhete de identidade. Quem é que é o José Manuel Rato Nunes? Bom dia. Não tive a oportunidade ainda de ouvir o vosso espaço na rádio. Com pena minha, nem sabia que existia. Vou começar a prestar mais atenção e ouvirei certamente os programas seguintes. Porque é quase uma obrigação, uma vez que o senhor também faz parte, digamos assim, da CIMA, é deputado, digamos que da Assembleia Intermunicipal. Portanto, deveria conhecer também o site da comunidade a que pertence. Tem toda a razão. É uma falha minha. Às vezes os muito afazeres fazem com que nós não tenhamos tempo para tudo, mas agora, depois desta vossa atenção em me ouvirem, vou ter de certeza ainda mais cuidado e vou tentar ouvir o vosso programa, certamente. Quem é José Manuel Rato Nunes? Bem, é uma pessoa que nasceu em Setúbal em 1968, portanto tenho 45, vou fazer 46 anos. Vivi em Setúbal sempre até aos 28 anos e com 28 anos vim para Elvas. Portanto, em Elvas há praticamente 18 anos. Vim inaugurar a Escola Superior Agrária de Elvas, um concurso que houve para professor adjunto ao qual eu concorri e que fiquei colocado. A partir daí tenho desempenhado aqui as minhas funções, portanto estou na Escola Superior Agrária de Elvas desde o primeiro ano letivo dessa escola. Em termos de formação, sou agrónomo, o que faz sentido, visto que estamos numa Escola Superior Agrária, e tenho feito toda a minha especialização, se pode dizer, na área de Química Agrícola, fertilizantes, fertilidade do solo, pelo que o meu papel inicial aqui na escola, para além de dar aulas, foi formar um laboratório de análise de solos, que ainda hoje se encontra em funções aqui na escola. É o laboratório que faz mais análises a sul do Tejo, um laboratório que faz 3.500 análises por ano e que presta um serviço muito importante à comunidade. Portanto, em traços gerais, é este que é, digamos que, o meu perfil e, há 2 meses para cá, assumi a direção da Escola Superior Agrária de Elvas. E vamos ver, até agora tem estado a correr bem, vamos ver como corre daqui para a frente. E como é que um jovem de Setúbal tem gosto pela agronomia? Foi desde pequenino, foi já adolescente, foi a sua primeira opção? Foi a minha primeira opção, foi de facto a agronomia. De onde é que veio este gosto? Eu descendo de famílias alentejanas que eram agricultores. E, portanto, sempre tive um gosto particular pela terra, pela produção, pela área agrícola. E foi por isso que fui para a agronomia, embora sendo originário de uma cidade relativamente grande. Sempre tive a intenção também, desde que comecei, digamos que a organizar mais a minha vida,
de um dia voltar um pouco às origens. A minha vinda para Elvas representa um pouco isso, regressar ao Alentejo. Junta-se a isso o facto de facto, eu morava em Setúbal, mas estudei em Lisboa e trabalhei ainda no Instituto Superior de Agronomia e, portanto, eu fazia todos os dias Setúbal-Lisboa de autocarro e de volta porque nunca vivia em Lisboa. Na parte final da minha estada em Lisboa, isso representava 3 horas e meia, 4 horas por dia de transportes públicos. E, portanto, também estava num estado de saturação enorme, que quando me surgiu esta oportunidade, nem olhei para o lado sequer. E veio logo para a Escola Agrária de Elvas, portanto, veio inaugurá-la. Sim. Mas foi opção sua, foi convite? Não, foi opção minha, visto que participei num concurso. Eu conhecia a pessoa que estava à frente da Escola Superior Agrária de Elvas nessa data, que era o engenheiro Gonçalo Barradas, porque tinha sido meu professor em agronomia. Tinha sido meu professor, sabia que eu estava ligado à área de Química Agrícola. Eu, na altura, trabalhava num laboratório no Estado, na área de Química Agrícola, o Laboratório Rebelo da Silva, e também o engenheiro Gonçalo Barradas tinha a aspiração de montar aqui um laboratório de análise de solos. Portanto, falou comigo com essa intenção. Eu, sem pertencer à escola e sem ter vínculo nenhum, fui júri de um concurso público para a aquisição de equipamentos para o laboratório e depois, quando abriu o concurso, concorreram outras pessoas de outras áreas e nesse concurso público, de facto, fiquei colocado aqui. Portanto, digamos que foi um misto de convite com um misto de vontade própria, visto que participei no concurso. Eu entrei para a escola em agosto de 96 e as aulas começaram na escola em 24 de outubro de 96, portanto foi mesmo no primeiro ano. Éramos só 2 ou 3 pessoas na altura. Sr. Professor, ainda decorridos estes 18 anos, acha que foi realmente uma boa aposta esta escola? Não tenho dúvidas nenhumas nisso. Não me arrependo minimamente da decisão que tomei. Não me arrependo minimamente, não só do ponto de vista profissional, porque acho que tem sido bastante enriquecedor e... Mas eu estava-me a referir à criação desta escola. Em relação à criação da escola, portanto, do ponto de vista pessoal, não tenho qualquer dúvida. Em relação à criação da escola, também acho que foi uma aposta ganha. Nós fomos a última escola superior agrária do país, portanto, a mais recente. Teoricamente, fomos criados no mesmo dia que a Escola Superior Agrária de Viseu. Mas começámos a funcionar, digamos que mais tarde, e acho que foi uma aposta ganha não só em termos de ensino, porque o nosso ensino não é substancialmente diferente do feito noutras escolas do mesmo género, mas porque, de facto, acho que conseguimos um lugar e conseguimos uma importância junto do tecido agrícola e produtivo da região que justifica a nossa presença em Elvas. Nomeadamente os nossos trabalhos com os agricultores, os serviços que prestamos e tudo o que desenvolvemos, não só o ensino, porque o ensino é uma das partes, mas há muitas outras coisas para além do ensino, acho que foi uma aposta ganha ter instalado aqui uma Escola Superior Agrária de Elvas. E acha que Elvas merece ter uma escola agrária? Como é que Elvas, a população, tem recebido, digamos que esta escola? Elvas merece tudo. Elvas é uma cidade, para além de ser muito bonita, para além de ser uma cidade que vale a pena vir visitar, ver, isso todos nós conhecemos e todos nós temos orgulho disso, e estou a falar de todos nós, porque eu também já me considero um pouco elvense. Elvas merece, sem dúvida nenhuma, ter uma escola superior agrária e ter outras infraestruturas. Se calhar não merece é que lhe tenham tirado ao longo do tempo algumas coisas que merecia ter. Porque é que eu acho que merece? Agora, em termos mais pragmáticos, porque Elvas tem aqui um tecido empresarial agrícola que é bastante evoluído. Ainda é? Ainda é. O tecido empresarial agrícola de Elvas não é o tecido empresarial agrícola médio do nosso país. Nós não estamos numa região de propriedade muito pequena, nós não estamos numa região de produções muito baixas, nós estamos numa região em que uma parte substancial dos agricultores estão ao nível do melhor que se faz na Europa e no mundo, nomeadamente os agricultores do nosso perímetro de rega. Portanto, eles merecem, de facto, que haja aqui uma instituição que os ajude. Eles já tinham a Estação de Melhoramento de Plantas,
sempre foi importantíssima para os agricultores, criou aqui variedades muito bem adaptadas ao nosso clima e, portanto, digamos que a Escola Superior Agrária de Elvas não vem aqui inventar a pólvora, já cá existiam instituições muito dignas e muito importantes para a agricultura, mas vem complementar. E acho que os agricultores também reconhecem a importância desta instituição para a atividade deles. Portanto, merecem sem dúvida que exista a escola e merecem sem dúvida que esta escola trabalhe para eles. Depois de 18 anos, alguma vez se pôs em causa a continuidade desta escola? Não, nunca se pôs em causa a continuidade desta escola. Porque esta escola, ao longo de 18 anos, com muitas dificuldades que todas as escolas têm, e que não vale a pena estarmos aqui a falar delas, porque todos as conhecemos, tem sempre conseguido manter o número de alunos e até crescer, ao contrário de todas as outras escolas superiores agrárias do país. E os números de cursos também? E o número de cursos também. Ao contrário de todas as escolas superiores agrárias do país, que têm vindo a reduzir o número de alunos, porque cada vez há menos alunos no ensino superior, nós, com muita ginástica, com muito trabalho das pessoas que aqui desenvolvem as suas funções dia a dia, temos conseguido manter esse número de alunos. Temos até a aspiração de conseguir vir a aumentá-lo. Mas só a manutenção, no panorama atual, tem sido uma vitória. E nunca teve em causa a manutenção da escola aqui, pelo menos até hoje. Pensa-se, inclusive, aumentar a nossa atividade. Nós temos instalações para muito mais alunos do que os que temos presentemente. Nós estamos perfeitamente implantados aqui no tecido produtivo da região e digamos que não tem em causa a continuidade da escola. Quantos alunos têm neste momento? Neste momento teremos entre 300 e 350 alunos, que temos vindo a manter ao longo do tempo. Eu digo entre 300 e 350 porque estou-lhe a contar também aqui os alunos de pós-graduações e outros cursos que não são fixos na escola, ou seja, têm uma temporalidade definida, mas neste momento teremos na escola ao redor de 300 a 350 alunos. Divididos por quantos cursos? Divididos por 3 licenciaturas, portanto cursos de 3 anos, 2 cursos de mestrado e cursos de especialização tecnológica, os 7, temos 2 em funcionamento, e temos uma pós-graduação em funcionamento em urbanismo e conservação do património. No próximo ano é a nossa vontade abrir os mesmos 2 mestrados e abrir mais um na área da enfermagem veterinária, um mestrado que é feito por todas as escolas superiores agrárias do país em conjunto e que vai funcionando alternadamente em cada uma delas. No próximo ano acontecerá abrir esse mestrado aqui em Elvas. Pensamos conseguir abrir, em vez de 2, 3 cursos de especialização tecnológica, 3 setes, e manter os mesmos cursos de licenciatura. Portanto, os 3 cursos que temos atualmente. Por que é que o senhor se candidatou há 2 meses à direção da Escola Superior Agrária? Qual é a sua estratégia de desenvolvimento, de evolução para esta escola? Eu candidatei-me há 2 meses porque achei que atingi um grau de maturidade, de conhecimento da escola, de conhecimento da região, da própria cidade, que me permite ser benéfico para esta escola. Por isso não me candidatei antes, por isso fiz um percurso dentro da escola até me achar em condições de contribuir efetivamente para o desenvolvimento da Escola Superior Agrária de Elvas. Estratégia, digamos que toda a minha estratégia para a Escola Superior Agrária de Elvas se resume num único ponto: aumento do número de alunos para ganhar economia de escala, porque muitos dos serviços que nós temos hoje em dia temos que os ter, tenha um aluno ou tenha 1000, e portanto, tendo mais alunos, tenho mais economia de escala, consigo baixar o custo de formação por aluno, e porque com mais alunos, digamos que embora a escola nunca tenha estado em risco, como disse anteriormente, passaremos a ser uma escola mais consolidada, obviamente. E, portanto, toda a minha estratégia passa por aí, aumento do número de alunos. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos.
Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. O que é que a Escola Superior Agrária de Elvas oferece aos alunos para que eles possam escolher esta escola? Atualmente, o que a Escola Superior Agrária de Elvas oferece aos alunos é, em primeiro lugar, uma formação de elevada qualidade. Porquê? Porque nós temos um corpo docente que, a nível das superiores agrárias do país, é certamente dos mais qualificados. Cumprimos todos os rácios da A3ES. O nosso corpo docente, neste momento, conta com aproximadamente 50% já doutorado e rapidamente atingiremos valores próximos dos 75%, o que é bastante bom. Portanto, isso garante-nos uma formação de elevada qualidade. Oferecemos uma proximidade ao aluno que instituições de maior dimensão não conseguem. Nós conhecemos os alunos pelo nome. Oferecemos um ensino de proximidade ao aluno normal, mas sobretudo aos alunos trabalhadores estudantes e aos alunos de maiores de 23 anos e uma disponibilidade do corpo docente para os ajudar a tempo integral que outras instituições não oferecem. Esperamos, dentro de muito pouco tempo, se o Governo concretizar uma das medidas que estão em cima da mesa, oferecer-lhes uma bolsa de mobilidade para que os alunos que vêm do litoral estudar no interior possam receber algum dinheiro que os compense parcialmente das despesas acrescidas que têm por essa deslocação. Portanto, neste momento, nossa principal bandeira é a qualidade, a proximidade, um ensino integrado no tecido empresarial e um ensino em que os alunos saem, de facto, bem preparados para o mundo laboral. Isso é reconhecido pelos empregadores. Temos uma taxa de empregabilidade nos nossos cursos muitíssimo elevada e, portanto, isso é o que nós oferecemos neste momento. Esperamos poder ainda oferecer-lhes mais qualquer coisa num futuro muito próximo. Mas neste momento tem alunos de diversos pontos do país aqui a estudar? Sim, desde Açores, Madeira, para falar dos que têm o oceano ainda pelo meio, temos alunos de Portugal, de norte a sul, desde o Algarve ao Minho. A nossa percentagem de alunos aqui da região de Porto Alegre, Elvas, Évora, aqui em volta, no fundo, será menos de metade. Não lhe sei dizer o número exato, embora nós tenhamos esses números, eu não o tenho de cor, mas será menos de metade. Mais de metade dos nossos alunos vêm, de facto, de fora, de outras regiões do país. Muitos porque vêm porque Elvas lhes agrada, porque Elvas também já tem um nome como património mundial, próximo da fronteira, por aí fora. Muitos vêm porque nós temos aqui cursos que não existem em mais lado nenhum do país, como, por exemplo, equinicultura, que tem vindo a crescer o número de alunos anualmente e que não existe em mais nenhum sítio do país esse curso, e as pessoas interessadas nesse curso terão que vir obrigatoriamente para Elvas. Aliás, a nossa estratégia de crescimento passa muito para apostar nesse tipo de formações, em que sejam aliciantes para as pessoas, que tenham empregabilidade, isso é fundamental, não queremos que as pessoas andem aqui a estudar 3, 4, 5 anos para depois ficarem desempregadas, portanto, empregabilidade, que sejam interessantes e que não estejam repetidos pelo país todo. E que, portanto, Elvas se torne uma opção clara para esse tipo de formações. Falando agora de dificuldades, com certeza que a Escola Superior Agrária de Elvas não é a exceção. Tem sentido realmente dificuldades no sentido dos alunos não poderem, não conseguirem pagar as propinas? O que é que a Escola Agrária de Elvas faz quando acontecem casos destes? A Escola Superior Agrária de Elvas, como todas as unidades orgânicas do Politécnico, não tem autonomia financeira. Todos os aspectos financeiros e económicos dependem dos serviços centrais do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Mas deve ter, com certeza, uma política social interna. Não temos, a nível de todo o Politécnico, era isso que eu lhe ia explicar, ou seja, a política não é só da escola, é de todo o Politécnico. Tem chegado ao nosso conhecimento e ao conhecimento do Sr. Presidente do Politécnico muitos casos de alunos que vêm deixar de estudar, vêm anular a matrícula, porque têm dificuldades financeiras e não conseguem pagar as propinas. Isso entristece-nos imenso, porque se um aluno quiser
deixar de estudar porque arranjou outra opção em termos profissionais é totalmente válido, é uma decisão da pessoa. Agora, quando pessoas com capacidade, pessoas com gosto, deixam de estudar por problemas económicos, entristece qualquer pessoa e nós especialmente. Qual é a política social do Instituto nesse aspecto? Em primeiro lugar, tem uma política de bolsas. Os alunos podem se candidatar a bolsas e um aluno que seja bolseiro, imediatamente as propinas estão asseguradas através da bolsa. Temos tentado, dentro do possível, aumentar o número de bolsas e responder a todos os alunos que cumpram as condições para ser bolseiros. Alunos com propinas em atraso, temos feito planos de pagamento o mais faseados possível, sem juros, para que eles possam repor a situação. E dentro da política de responsabilidade social, visto que o Instituto é certificado em política de responsabilidade social, temos ainda outros mecanismos de apoio social que, não resolvendo os problemas, porque não temos sequer essa potencialidade, tentamos ao máximo minorar os problemas que os alunos têm em termos económicos, garantindo-lhe meios de subsistência e meios de cumprimento das propinas. Repare que nós, nestas situações, se calhar, o mais fácil seria dizer, está com problemas económicos, para nós custa-nos tanto ter cá a estudar 10 como 12, vamos isentar 2, 3, 4, 10 alunos de propinas, porque não podem pagar. Não o podemos fazer. Legalmente, nós não podemos isentar nenhum aluno de pagar propinas. Não há a mínima hipótese de o fazer. O que nós podemos fazer é criar mecanismos compensatórios, como é o caso das bolsas, que permitam a esses alunos honrar os compromissos e pagar as suas propinas e continuar a ser estudantes, que é no fundo o nosso objetivo. Já tem acontecido desistirem por falta de capacidade financeira dos pais e até deles próprios. É uma taxa elevada ou não? Já tem acontecido e bem mais do que nós pensamos. Eu, para lhe dar um número, é assim, neste momento cerca de 1/3 dos alunos do Instituto Politécnico de Porto Alegre estão em incumprimento em termos de pagamento de propinas. Não o terão certamente por vontade própria, mas por dificuldades económicas e não conseguirem pagar devidamente. Chegam diariamente, e eu tenho conhecimento disso, porque tenho falado disso várias vezes com o Presidente do Instituto, chegam diariamente ao Presidente do Instituto cartas de alunos e pedidos de alunos a pedirem ajuda e a pedirem que os auxiliem para que eles possam continuar a estudar. Portanto, é uma situação que afeta muitos alunos, é uma situação muito grave e que nos preocupa bastante. Sr. Professor, vamos agora falar de outra vertente da sua vida. Eu há pouco, com o microfone fechado, perguntava-lhe se nestes 2 meses sentia algum arrependimento pelo facto de ter aceito este cargo. Disse-me que não, que está muito satisfeito e é para continuar. Sim. Este mandato é de quanto tempo? Este mandato é de 4 anos. Não senti mínimo arrependimento. Quando tomei a decisão de me candidatar, tomei conscientemente, sei que é um cargo que exige muito trabalho. Já exigiu de colegas meus antes, não é? A escola tem 18 anos, eu só assumi agora, portanto, há 18 anos que há pessoas a recomendar a escola e que fizeram um bom trabalho e que fizeram o melhor que podiam e que sabiam, como eu também irei fazer certamente. E, portanto, não sinto nenhum arrependimento. Como eu lhe disse também, com o microfone fechado, todos os governos, todas as direções têm sempre um estado de graça de alguns 6 meses em que têm que demonstrar a sua capacidade, mas que durante os primeiros meses as pessoas lhe dão o benefício da dúvida. Eu acho que ainda estou nesse estado de graça, portanto os meus colegas têm-me ajudado imenso, os funcionários também, tem havido aqui uma grande compreensão. Esta direção também não veio para aqui com a intenção de reformular a escola, não é o caso, a escola estava bem gerida. A direção anterior fez um belíssimo trabalho, tal como as outras, e, portanto, algumas coisas que a alterar serão alteradas de forma gradual, de forma combinada com as pessoas, ou seja, não saiu daqui um governo de um partido e entrou um da oposição, não é isso. Há aqui como que uma continuidade em que os projetos anteriores, esta direção agarra-os como seus e tenta-os levar até ao fim e desenvolverá novos projetos, como todas as direções. Portanto,
lindamente, estes 2 meses têm corrido bastante bem, já conseguimos aqui implementar algumas coisas, algumas ideias, e penso que a escola neste momento até está a funcionar de uma forma mais funcional, digamos, com maior produtividade, e iremos, dentro do possível, implementando essa política ao longo do tempo. Como eu dizia há pouco, vamos agora à outra vertente. Como é que entrou na política? Porque eu sei que não tem nenhum historial político, não é, digamos que militante de nenhum partido. Como é que, quem é que o convenceu? Porque é que nestas últimas eleições autárquicas integrou uma lista aqui em Elvas? Como é que eu entrei na política? Bem, política sempre foi uma coisa que me interessou, como acho que deve interessar ao comum dos cidadãos. Sempre foi. Eu, quando falo na política ativa, como militante de um partido. Não, isso nunca fui e não sou. Eu não sou militante de nenhum partido. E não sou militante de nenhum partido, nem conseguirei ser. E vou-lhe explicar porquê. Porque eu... Nem vai conseguir ser pelo CDS? Nem pelo CDS, nem por partido nenhum. Nem pelo Partido Socialista, nem por outro qualquer. Porquê? Porque não há nenhum partido no espectro político português com o qual eu concordo na totalidade. E eu preservo muito a minha possibilidade de criticar medidas do PS e, no momento a seguir, criticar medidas do PP, do CDS-PP. E, portanto, não vou ser militante de partido nenhum, porque eu, ao ser militante de um partido, assumiria o compromisso de me calar perante determinadas coisas. Isso não vai acontecer, nunca. Mas esta experiência, como é que correu? Esta experiência correu muito bem. Como é que eu entrei na política? Eu fui, digamos, convidado pelo dirigente local do CDS-PP, pelo Tiago Abreu, para fazer parte das listas do CDS-PP. Digamos que a minha área política é o centro-direita, e, portanto, o CDS-PP terá dentro desse espectro político como está o PSD, por exemplo. É essa a minha área política, é essa a área com a qual mais me identifico em termos de posicionamento político. Levei algum tempo a pensar, a decisão não foi imediata, mas depois achei que deveria aceitar, ainda por cima um lugar na Assembleia Municipal, onde poderia dar voz a um certo descontentamento com algumas coisas que se têm acontecido na cidade de Elvas. E eu achei que lá poderia contribuir alguma coisa. Desinteressadamente, não espero tirar nem um centavo da política, que esse é outro aspecto importante. Quando eu começar a ganhar dinheiro com a política, se calhar fico sem a liberdade que tenho hoje em dia, e sempre dizendo ao dirigente do CDS-PP que não era militante daquele partido e que quando houvesse alguma coisa que aquele partido fizesse com que eu não concordasse, iria votar contra. E também dizendo que... Mesmo assim aceitou? Mesmo assim aceitei. Porque isso não é o politicamente correto, não é? Não é o politicamente correto, mas eu também não sou político de profissão. O meu ordenado não vem da política e, portanto, estou totalmente à vontade. Como também lhe disse que não votaria as propostas do PS, que é a força dominante em Elvas, como toda a gente sabe, não votaria contra as propostas do PS só por serem do PS. Há propostas do PS com as quais eu concordo em pleno. Acho que esta Câmara tem, por exemplo, uma política social das melhores que existe em Portugal, se não a melhor. Esta Câmara tem feito coisas muito positivas. E eu não vou votar contra isso. Não vou votar contra isso só porque são ideias do PS. Longe de mim, acho que isso não faz sentido nenhum. Por outro lado, tem coisas que eu acho menos positivas e que eu votarei contra, e que me manifestarei contra e que não concordo. O mesmo acontece com coisas do PP. O PP está mais na minha área política. Acho que o PP em Elvas pode crescer se apostar não na politiquice, mas na apresentação de propostas, coisa que eu acho que tem vindo a acontecer. E que as pessoas reconheçam que o CDS-PP ou o PSD trabalha, de facto, não para obter a Câmara Municipal, porque aí nunca lá se chega, mas para apresentar propostas de coisas que sejam viáveis e de coisas que contribuam para o bem da nossa cidade. Nesse caso eu votarei a favor. Se aparecerem coisas tapafúrdias, votarei contra sem problema nenhum, porque isso ficou claro desde o primeiro momento. Ou seja, aceito nestas condições. O CDS quer que eu participe nestas condições? Se quer, estou disponível. Se não quer,
terá que arranjar outra pessoa que seja mais domável, entre aspas. Mas os resultados destas últimas eleições foram históricos para o CDS, ainda por cima sem coligação com o PSD. Estava à espera deste resultado? Estava à espera deste resultado. Sabia que íamos crescer. Acreditava na campanha que fizemos. Andámos de bairro em bairro, de sítio em sítio, a falar com as pessoas. Eu participei em parte dessa campanha dentro das minhas disponibilidades. Vimos que havia muita gente que poderia aderir ao nosso projeto e, portanto, estava à espera de um bom resultado nestas eleições. Nomeadamente para a Assembleia Municipal, elegemos 3 deputados, coisa que nunca tinha acontecido. Estava à espera, de facto, de um bom resultado. Também não sejamos ingênuos, ou seja, o CDS-PP obteve algum lucro do facto do PSD, digamos, ter trabalhado, na minha opinião, menos bem. Eu tenho muitos amigos do PSD, é um partido com o qual também me identifico em termos de posicionamento político, mas digamos que nas últimas eleições, não sei bem porquê. Não se entenderam. Não se entenderam e nós lucramos um pouco com essa fragilidade do PSD. Por outro lado, é a hegemonia PS, que se tem vivido aqui na Câmara. Obviamente, com o fim de 20 anos de vitórias sucessivas e esmagadoras, há certos aspectos com os quais começa a haver algum descontentamento e eu noto isso. Portanto, nós também faturamos alguma coisa nesse descontentamento. E, portanto, basicamente foi isso que nos levou a esse resultado histórico, como disse, e que nos deixou bastante contentes. No Espaço Cima, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Foi eleito para a Assembleia Municipal de Elvas e tem também assento na Assembleia Intermunicipal da Cima. Como é que tem sido essas experiências, uma vez que nunca tinha tido esses cargos? Como é que tem sido? Está a gostar? Achava que as coisas poderiam ser diferentes? Como é que está a correr? Vamos dividir em 2 partes, Assembleia Municipal de Elvas, Assembleia Intermunicipal da Cima. Na Assembleia Municipal de Elvas, eu acho que está a correr bastante bem. O nosso grupo parlamentar e o grupo parlamentar do PSD, que é constituído por uma única pessoa, o Sr. Major João Paiva, uma pessoa que tem bastante experiência política e que do ponto de vista político é bastante acutilante, digamos que tem feito uma intervenção muito acérrima e acesa nessas Assembleias Municipais, intervindo várias vezes nos pontos, dando a sua opinião, demonstrando ou tentando demonstrar as coisas que estão mal. Repare que nós não temos a aspiração a ganhar uma única votação. Porquê? Porque, digamos que mesmo unindo os esforços, somos 4 contra 19, penso, do PS. Portanto, não vamos para lá a pensar que vamos impor a nossa vontade, mas vamos para lá a pensar que nos fazemos ouvir e que, por vezes, quando saímos de lá, as próprias pessoas do PS saem já a interrogar: será que tenho razão? Será que é tudo assim como eu pensava? E, portanto, acho que isso tem feito um papel muito importante, com algumas propostas, com uma discussão acesa sobre todos os temas, com questões desde orçamento a decisões tomadas pela Câmara que têm que ser explicadas e têm vindo a ser explicadas, mas que sem a nossa presença ali, digamos que aquela Assembleia, eu acho que não era uma Assembleia, digamos que era um pró-forma, quer dizer, acho que a nossa presença ali tem sido bastante positiva do ponto de vista político, embora sejamos muito poucos, temos levantado algumas questões que eu acho que fazemos lá falta, sinceramente. Deveríamos até ser mais, mas isso é uma decisão do povo, não é uma decisão minha. Na Assembleia Intermunicipal de Cima. Está sozinho, o CDS. Sozinho com o CDS, sou o único deputado do CDS,
o que quando se geram grupos de trabalho em que há um elemento de cada partido me deixa a decisão assim um bocado difícil quem é que eu vou escolher, não é? Porque sou o único desta força política. Mas é diferente. É diferente porquê? Porque as forças políticas trabalham mais como na Assembleia da República. Trabalham para a política. Trabalham para a política, trabalham no seu conjunto. Ou seja, o PS defende uma medida e todos votam em conjunto, o PSD defende uma política e todos votam em conjunto, a CDU defende uma política e todos votam em conjunto. Mas não foi isso que aconteceu agora com os estatutos da cima? Os estatutos até nem foi bem assim, até porque houve só 3 ou 4 pessoas que votaram positivamente dos estatutos e todos eram independentes. Porque todos os partidos acharam que não se reviam naqueles estatutos. Eu fui dos que votei positivamente, porque não concordei que eles não se revissem nesses estatutos, porque achei que eram questões de pormenor. Bem, mas trabalham mais para a política, sem dúvida nenhuma. Depois, cada um desses grupos parlamentares, assim se pode dizer, é encabeçado por uma pessoa e essa pessoa é extremamente dominante relativamente ao resto do grupo. Essas pessoas são 3 ou 4 pessoas que numa Assembleia de 2 horas intervêm 1h45 e os outros são um bocado figurantes ali. E, portanto, do ponto de vista político, a Assembleia Intermunicipal ainda não foi o local de discussão de ideias que eu gostava que fosse. Está demasiado politizada. E tenho a convicção que vai ser assim até ao fim. Eu, como único elemento do CDS-PP, tentarei fazer-me ouvir, mas tenho consciência que as pessoas ouvem-me e reparam naquilo que eu digo, muito por respeito pessoal e por consideração pessoal, porque a maioria das coisas estão definidas antes de chegarmos à Assembleia. A gente ali já decide muito pouca coisa. Digamos que os grupos parlamentares, qual eu não tenho, porque estou sozinho, levam já a lição estudada de casa e, embora aquilo devesse ser um antro de discussão política, não é. É um antro de exposição de opiniões pré-formadas. E agora, falando um pouco de política, mas de política, digamos que local, regional e também nacional. Está cá há 18 anos em Elvas. Como é que vê este nosso Alentejo? Acha que realmente evoluiu, que estagnou? Qual é a ideia e qual é a leitura que faz deste nosso Alto Alentejo? Do Alentejo, no geral, a leitura que faço é uma leitura de uma evolução negativa. Ou seja, por culpa dos governos? Por culpa dos sucessivos governos. Desde os governos PSD, atravessou uma fase de governos PS e agora voltou um governo PSD-PP. Todos eles, sem exceção, têm tido uma política que tem prejudicado muito o Alentejo e todo o interior do país. Todos eles. Porquê? Porque, sendo em políticos profissionais, e repare que nós estamos numa situação sui generis em Portugal, que é, quer o primeiro-ministro que temos, quer o dirigente da oposição, são 2 políticos de carreira de berço, ou seja, ambos dirigentes das juventudes dos respectivos partidos, ambos nunca fizeram nada na vida a não ser política e dirigir algumas empresas por influência política, e, portanto, são 2 políticos profissionais. O que pessoalmente a mim não me agrada e não acho que seja o perfil ideal para um dirigente nacional. E tem prejudicado o interior do país e o Alentejo sistematicamente. Porquê? Porque, como políticos, só veem no número de deputados na Assembleia da República que lhes podem aprovar os orçamentos e as decisões que tomam. O Alentejo, tendo muito pouca população extremamente envelhecida, elege um número de deputados irrisório. Portanto, isto para eles não lhes interessa nada. Estes senhores, nos últimos 20, 30 anos, têm estado a deslocar o país para a faixa litoral. O país está extremamente inclinado. Nós temos a população toda na faixa litoral e no interior não temos praticamente nada. Como não há população, vão-lhe retirando serviços. Como não há serviços, a população não vem para cá. E nós temos praticamente 1/3 da área do país com 1/5 da população da cidade de Lisboa. E, portanto, como é que eu vejo essa evolução? De forma muito negativa. E a tendência é acentuar-se. Repare uma coisa, em número de alunos. Não acredita que isto possa mudar? Não acredito. Não acredito com o tipo de políticos que nós temos.
Não acredito. Os políticos que nós temos só olham para o próprio umbigo deles e, portanto, só querem, de facto, as pessoas que os podem apoiar e que os podem fazer permanecer no poder. Por um motivo muito simples. É que se eles deixarem de ser poder, não têm outro emprego. Claro que depois arranjarão numa empresa qualquer a ganhar 10 vezes mais, mas tudo tem a ver com política. Tudo tem a ver com política. E quer dizer, quando o presidente do PP, há 6 meses atrás, diz que vou-me demitir e é irrevogável, e depois, como não colheu apoio para essa decisão, faz a palhaçada de voltar atrás. Quer dizer, se eu tinha alguma pouca fé nos políticos, perdia toda. E estou na política. E Portugal perdeu muito com isso, com essa decisão. E estou aí. Eu estou na política há 2, 3 meses. Portanto, assim que entrei para a política é para dizer mal dos políticos. Portanto, estou no bom caminho. Mas não vejo que vão... Até pelo facto de ser isento e não ser militante, não tem que ir pela disciplina partidária, portanto está à vontade para falar naquilo que quer. Estou à vontade e quero me manter à vontade para falar naquilo que quiser. Ou seja, não vejo que vão mudar, não vejo. Repare uma coisa, mesmo em termos de ensino superior, nós cada vez no interior temos mais dificuldades em ter alunos. Todas as instituições de ensino superior no interior do país estão a reduzir o número de alunos, enquanto no litoral estão a aumentar. No litoral estão-se a construir instalações para poder acomodar mais alunos, com dinheiro que nós não temos. Enquanto há instalações e condições para receber esses alunos no interior do país, e nada disso é fomentado. Se disser assim, então as pessoas preferem ir para o litoral. Preferem ir para o litoral dependendo das condições que lhe dão, porque senão vêm para o interior. Uma redução de 10% do número de alunos no litoral, que as instituições do litoral não sentiriam e até agradeciam, se calhar, porque passariam a ter condições de funcionamento que atualmente não têm, chegaria para encher todas as instituições de ensino superior do interior do país. Mas não há nenhum político que tome essa medida. Porquê? Porque isso iria chatear os eleitores do Porto, de Coimbra, de Lisboa, de Setúbal, e esses eleitores são os que elegem os deputados para os manterem no lugar. E, portanto, claro que eles não vão mexer nisso. É muito mais fácil mexer no distrito de Porto Alegre que elege 2 deputados. E a situação do país? Como é que ela está, em seu entender? A situação do país está muito, muito mal. Prova disso é que existem quase 2 milhões de portugueses em risco de pobreza extrema. Mas acredita que melhores dias virão? Acredito que melhores dias virão. Esta situação que hoje se vive no país não é uma situação que tenha sido criada, digamos que por este governo. É uma situação que foi criada no segundo mandato dos governos PSD e que veio piorando ao longo de todos os governos PS. Que situação é esta? Uma situação de gasto superior à produtividade. Tão simples como isto. Quando nós ganhamos 100, ou produzimos 100, não podemos gastar 120. E nós sucessivamente viemos a fazê-lo ao longo de muitos anos, criando um efeito de consumo interno muito grande, dando a noção às pessoas que a economia funcionava muito bem, quando tudo isso era falso. Nada disso é verdade. Os países só podem entregar à população a riqueza que produzem. E nós, durante muitos anos, viemos a gastar muito mais do que aquilo que podíamos. A culpa é das pessoas? Não, a culpa não é nenhuma das pessoas. A culpa é do sistema bancário e dos sucessivos governos. Porque foram nos bancos que incutiram nas pessoas o crédito fácil e o crédito excessivo relativamente às necessidades. E são esses mesmos bancos que agora, quando têm crédito mal parado, fazem com que o governo lhes volte a dar dinheiro. Quer dizer, enquanto houve lucros brutais na banca, os dividendos eram divididos pelos acionistas. Agora cá há prejuízos, o governo paga. Eu gostava de ter uma empresa assim. Portanto, nada disso, isso já vem de muito atrás, nada disso funciona. Agora, com a austeridade, nós estamos a cair um bocado naquilo que é a realidade. Qual é a minha grande crítica a este governo? É que a austeridade, quer dizer, em primeiro lugar, acho não tem limites. Acho que não precisava de ser tanta. Depois não tem limites, não há sensibilidade social, não há equidade e não há o mexer nas feridas. Porquê? Gasta-se muito dinheiro em Portugal, muito mal gasto, em que, devido a lobbies fortíssimos que há, o governo não mexeu.
O primeiro-ministro Passos Coelho, quando foi para o governo, assinava uma grande bandeira que é: vamos acabar com os institutos públicos que não se sabe o que fazem, isso é o mil e tal, vamos deixar de dar dinheiro às fundações. Mas acabou com alguns. Muito poucos. Residual. As fundações mantêm-se todas. As fundações não só recebem dinheiro, como são isentas de pagar impostos. Acabou com meia dúzia de coisas, o resto mantém-se tudo. Mantém-se, por exemplo, uma Fundação Mário Soares. Para quê? Qual é o objetivo da Fundação Mário Soares? Guardar o espólio de Mário Soares. Bem, o espólio de Mário Soares só tem duas hipóteses. Ou ter relevância histórica, que eu acredito que algum tenha, e então vai para a Torre do Tombo, que é onde estão os documentos nacionais. Ou não ter relevância histórica, e o senhor guarda aquilo na biblioteca dele, que eu não tenho nada a ver com isso. Então porquê é que temos que estar a dar dinheiro para coisas deste género? Mas o governo cortou isso? Claro que não cortou. Porquê? Porque há um lobby poderosíssimo associado a determinadas famílias, a determinados setores da sociedade, a determinado conjunto de pessoas, que o governo não tem a mínima hipótese de lutar contra ele. Porquê? Vejamos a maçonaria. Parte dessas pessoas pertence à maçonaria, que é um lobby enorme. Porquê é que o governo não luta contra isso? Porque parte das pessoas que estão no governo também são maçons. E eles protegem-se entre eles. É por isso, e grande parte disso, que o país está no estado em que está. Porque, quer dizer, as pessoas têm medo de tomar decisões. E quando alguém tenta chegar ao ponto de tomar uma decisão que afeta este ou aquele setor, este ou aquele ramo de atividade, os próprios dizem para ele estar cegadinho para não fazer barulho. E, portanto, o país assim tem mais dificuldade em recuperar, porque só recupera sempre à custa dos mesmos. Muito bem, Sr. Professor, estamos quase a terminar esta nossa conversa. Eu ficava aqui muito mais tempo à conversa, ainda por cima de política, ficaríamos aqui muito mais tempo. Eu começo sempre estas entrevistas, estas conversas, começando por saber quem é o nosso convidado, e depois a última pergunta também, que não vai ser a última, é o que é que pensa sobre as CIMs, sobre as comunidades intermunicipais. Ainda por cima, o senhor é membro da Assembleia Intermunicipal da CIMA, acha que é uma mais-valia para os municípios que integram? Sem dúvida nenhuma. Estas comunidades intermunicipais, para municípios que têm pouca população, são a possibilidade de se fazerem ouvir junto do poder. Porque a CIMA, quando chega junto do governo, não está a representar o município de Sousel, do Cano, de Monforte, porque teria a representar 3 ou 4 mil pessoas. Está a representar toda uma região. A força é totalmente diferente. Portanto, estas comunidades intermunicipais são muito importantes. São a hipótese política de se fazerem ouvir. Isto em termos políticos. Em termos de acesso a financiamento, é também importantíssimo, porque cada vez mais a Comunidade Europeia tenta financiar soluções integradas, soluções regionais, soluções que de facto garantam sustentabilidade de uma determinada região. Um concelho só por si tem imensas dificuldades a aceder a esse tipo de fundos, para não dizer que é quase completamente impossível. Uma comunidade intermunicipal acaba por ter muito mais possibilidades de aceder a esses fundos, acaba por ter muito mais possibilidade de criar um lobby forte junto do poder político e de trazer para a nossa região coisas que individualmente não teríamos qualquer possibilidade de o fazer. E agora sim, para terminar, depois destas suas atividades da política e também profissionais, que como é o caso, é o diretor da Escola Agrária de Elvas, quando lhe sobra tempo, o que é que gosta de fazer? Quais são, digamos que, os seus hobbies? Olha, infelizmente ou felizmente não me sobra assim muito tempo. Eu chego aqui à escola geralmente por volta das 9 e saio por volta das 8 da noite. Mas hobbies que eu tenho, sou caçador e durante a época de caça faço um bocado de questão de ir à caça. Gosto muito de estar com os meus amigos, gosto muito de jantar com os meus amigos, mas digamos que os principais hobbies é de facto caça, pesca, estar com os amigos, sair com a família e passa por aí. Não tenho assim outros hobbies. Durante a semana o tempo livre é de facto muito, muito pouco, porque são muitas as coisas para fazer. Nós pertencemos a um politécnico, orgulhosamente pertencemos a um politécnico,
e não temos qualquer problema com isso. Que a sede se localize em Porto Alegre e eu ou o subdiretor diariamente, ou quase diariamente, temos que ir a Porto Alegre para reuniões, para falar com o presidente e com o vice-presidente do Instituto, coisas que dizem respeito à nossa escola, e para falarmos meia hora acabamos por perder 2h30, quer dizer, não nos dá muito tempo livre para outras coisas. Nos fins de semana evito ao máximo se quer levar o computador para casa, e então aí sim tento dispersar um bocado, tento libertar a cabeça desse tipo de problemas, e até conseguir uma coisa que às vezes aqui no dia-a-dia é difícil, que é parar para pensar e pensar estrategicamente. Ou seja, a gente aqui o que faz dia-a-dia é uma gestão corrente, é assinar papéis, é sempre a mesma coisa. Às vezes temos que parar para pensar numa estratégia de futuro para consolidar e para fazer crescer as coisas, porque senão tornamos-nos funcionários administrativos. O papel de um diretor, na minha opinião, deverá ir muito para além desse funcionário administrativo, deverá ter uma estratégia para a instituição em que está, uma estratégia de crescimento, de consolidação, que é isso que nós pretendemos. Muito obrigada, muitas felicidades e obrigada por nos ter recebido aqui. Muito obrigado eu por me terem ouvido, terei sempre à disposição quando acharem conveniente, e são sempre bem-vindos, não só acima, como todas as instituições de ensino, as instituições de investigação, todos os agricultores, toda a gente do tecido empresarial é sempre muito bem-vinda a esta escola. Nós necessitamos de todos vós e gostávamos de vos poder ajudar, no geral, naquilo que são as nossas competências para melhorar a performance das empresas que aqui se localizam. Muito obrigada. E chegamos então ao fim deste programa do Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo nas rádios da região. Hoje viemos até Elvas conversar com o recente empossado diretor da Escola Superior Agrária, o professor José Manuel Rato Nunes. Vamos voltar na próxima semana e, como sempre, contamos com a sua companhia. Até lá, boa tarde.